oi, se eu estou aqui é porque sextou e a gente tem uma sexta especial hoje. Hoje é dia 20 de junho de 2025, emenda do feriado de Corpus Christi. Eu estou aqui gravando para vocês. Ou seja, eu aguardo aquele comentário embaixo assim, linda, maravilhosa, bom feriado, muito obrigada. Ou que você, por exemplo, acesse esse QR Code que tá, opa, eu sempre erro o lado, que tá aqui do meu ladinho, se você tiver interesse nos meus cursos, nas minhas lives, em tudo que eu produzo, ou no link. Você pode clicar no link que tá aqui embaixo na descrição. Hoje temos o Giro da Jana e eu já tô desde a semana passada num formato novo. Qual é esse formato? Olha aqui, pessoa metalinguística. Estou num formato novo, falando do formato novo, eu indico as notícias, como elas podem eventualmente aparecer nas provas de vestibular, não apenas no Enem, faço umas referências e se você mandar giro lá na minha outra rede social, se você não sabe qual é a minha rede social, vou colocá-la aqui na câmera da mãozinha, você vai lá na minha rede social, que é @JanaRabelo, manda lá, giro, que eu te mando um arquivo especial com todas as minhas indicações de hoje e outras. É irretocável esta mulher. Bom, então vamos para as nossas notícias. A primeira notícia que temos é esta aqui. É a prova de que a impunidade alimenta o preconceito. Olha esta causa, tá, gente? Chora nesta causa. Vou colocar aqui a minha legendinha de cores. Vocês já conhecem essa legendinha, não conhecem? Eu uso esta legenda aqui para sinalizar quais são os elementos que eu estou a cada momento apontando. Então, se vocês observarem, eu vou marcar ali de C3 o argumento que poderia ser usado como causa em alguma redação sua sobre a LGBTQIA mais fobia no Brasil. Então eu vou só apagar essa minha legenda aqui. Na verdade, eu acho que eu vou diminuí-la, né? Colocar ela aqui, ó. Pronto. Só para você entender o que eu tô fazendo, tá? Então, temos aqui a legenda, é a prova de que, olha esta causa, que maravilhosa. A impunidade alimenta o preconceito. Diz, vítima de mulher que fez novos, olha a situação, o problema. Ataques homofóbicos, eu sempre sinalizo situação, problema ou problema em vermelho, um dia após ser presa. Temos aqui uma fala de vítima. É revoltante saber que essa mulher foi solta pouco depois de cometer um crime e voltou a agir com ódio e intolerância, contou ao G1 o analista de comunicação Gustavo Leão, uma das vítimas das ofensas ocorridas na segunda 16, e a gente está gravando agora na sexta 20, em um condomínio na região central da capital. E aí não tem como, gente, eu vou pensar num tema ligado a LGBTQIAPN+, fobia. Então, eu fico imaginando, por exemplo, uma discussão sobre violência. Aqui vai ser bom, vai. Contra. Eu vou abreviar, mas você não vai abreviar na redação, tá? A população. LGBTQIA+. Eu sou velha suficiente para estar nessa discussão e nessa comunidade desde a sigla, ai meu Deus, eu não sei se eu conto que eu sou tão velha assim, desde a sigla GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes. Eu tava lá no simpatizantes. Eu tô falando de uma discussão talvez do fim dos anos 90 e início dos anos 2000. Hoje, a sigla que se usa é LGBTQIA+, ou LGBTQIA+PN+, lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexuais, assexuais e outros. Esse mais sinaliza para outros
outros grupos minoritários. Então a gente está falando dessa violência contra a população LGBTQIA+, e impunidade. Medidas eficazes de proteção. Aqui eu vou fazer uma análise de frase temática, gente, eu não consigo. Se esse, por exemplo, fosse o tema do Enem, aí você pode eventualmente me dizer: você acha que esse poderia ser o tema do Enem 2025, já que eu tô gravando 2025 ou 2026? Ou você acha que é polêmico demais? Deixa aqui pra mim, por favor, o seu comentário, ok? Então, estamos falando sobre a violência contra a população LGBTQIAPN+. Vamos lembrar o seguinte: análise de frase temática. Eu tô dando uma aula no final das contas. Violência contra essa população é a nossa situação, problema. Vale a pena, toda vez que o tema cai violência, a gente se perguntar quais são as diferentes manifestações. Essa é uma dica que eu dei para os alunos dos meus 2 cursos ao vivo que estão rolando neste instante. E dá tempo de você entrar na turma intensiva ainda. Eu acabei de dar uma aula nesta semana em que eu falei para os alunos que eles deveriam sempre pensar que as violências têm mais de uma manifestação. Existe violência física, existe violência moral, existe violência verbal, existe violência sexual. Quais são as manifestações dessa violência? E aí, a gente tirando a situação, problema, que é o tema, sobra uma outra coisa: impunidade, tá? Então a gente vai se perguntar qual é a relação entre impunidade e violência contra a população LGBTQIAPN+. E sem dúvida, a impunidade é uma das causas a ser obrigatoriamente discutida nessa frase temática, um dos fatores. Você pode pôr outro, mas esse é obrigatório aparecer, tá? Outra coisa, sobrou medidas eficazes de proteção a essa população, obviamente. Temos aqui uma frase temática que dá foco à proposta de intervenção. Então, se você escrevesse esse texto, eu esperaria que no seu primeiro parágrafo, idealmente na tese, você já mencionasse, antecipasse a proposta de intervenção. Como isso daqui não é só o giro da Jana, nós temos também o JanaFlix, eu vou indicar para vocês alguns documentários que podem eventualmente te ajudar a se aprofundar sobre esse tema. Eu já deixei eles salvos aqui na minha telinha para vocês. Então, primeiro, tá? Aqui um documentário curtinho, maravilhoso. É só você procurar no Deus Google, já deixei para vocês até a busca feita. Não fique calado diante da homofobia. É um documentário curtinho que traz depoimentos de pessoas LGBTQIAPN+, que sofreram homofobia, e este vídeo é, por si só, uma sugestão de proposta de intervenção. Vídeos em que a gente visibilize as violências a que essas pessoas estão expostas podem empoderar as vítimas para denunciarem, ou até mesmo, eventualmente, fazer com que vítimas que não sabiam que tinham sofrido violência consigam identificar as violências de que foram alvo. Então, primeira indicação, o documentário. Então, o repertório sociocultural é cinematográfico. Não fique calado diante da homofobia. Não tem como esse título ser mais adequado, né? E aí, o que vocês acham? Vocês gostam de me ver aqui nos bastidores, a baguncinha que eu acabo fazendo quando eu tô dando aula? Só procurar lá no Deus Google, tá? Ó. Não fique calado diante da homofobia. Curtinho, eu assisti antes de vir aqui, né, gravar esse vídeo para vocês. Super informativo, é bem interessante ouvir essas vítimas. E acho que, como eu estou falando da importância de dar ouvido às vítimas, eventualmente você pode até usar um repertório sociocultural, que é o Espiral. É um repertório que vem lá da comunicação social,
tá? É uma comunicóloga a responsável por esse conceito, que é o conceito de espiral do silêncio. E a responsável por esse conceito é a Elizabeth. E ela tem um nome composto, eu acho muito chique, gente, de nome composto, tá? O nome composto é aquele nome que tem hífen. É Noel Newman. Vale a pena depois procurar essa autora, além do documentário Não Fique Calado Diante da Homofobia. Então eu vou fechar essa janela, porque eu já dei esta dica, e eu acho que para quem prefere ver vídeos, beleza, já tem uma ideia. Mas, gente, eu vou ser muito sincera, eu gosto, às vezes, de ler coisas. Eu tô de saco cheio de ficar vendo coisas, sabe? Tudo que eu quero na minha vida é um tutorial que não seja em vídeo, tá? Então eu vou indicar para vocês um texto muito, muito, muito bonito, mas triste ao mesmo tempo, um texto que foi publicado pelo Portal Terra em comemoração, né, à parada LGBTQ de São Paulo de 2022, lembrando que junho é o mês do orgulho, e aí a gente tem essa reportagem que se chama Destruíram Minha Vida, mas Vou Ser Forte, as histórias de vítimas da homofobia. Então meu repertório agora ele é midiático, eu tô aqui escrevendo do lado, você vai colocar lá no meu querido Deus Google, Destruíram Minha Vida. Mas vou ser forte. Bela frase. Acho que vale a pena para quem tem um pouco de preguiça de ver vídeos para tudo. Eu tô de saco cheio de ficar vendo vídeo para tudo, tá? Você podia até fazer um favorzinho aqui para mim? Deixa aqui embaixo nos comentários. Você prefere indicações de filmes e documentários, de textos, de conceitos? O que você prefere, né? Porque a gente vai adaptando as suas vontades, as suas necessidades e, óbvio, as minhas limitadas possibilidades também. Segunda notícia, cheias dos rios do Amazonas avançam e atingem 425 mil pessoas. A gente, obviamente, sabe que ter cheia no Rio Amazonas é um acontecimento natural, entretanto, os pesquisadores que atuam na região têm dito que essas cheias têm sido desproporcionais e mais frequentes, o que pode ter alguma coisa a ver com as alterações climáticas de origem antrópica. Então, se a gente está falando aqui de cheia do Rio Amazonas e o fato de que atingem 425 mil pessoas, há pessoas, por exemplo, que estão ficando desabrigadas, a gente está conversando também sobre a questão dos impactos ambientais das ações antrópicas, né? No último Giro da Jana, eu não sei se vocês se lembram, eu falei para vocês de um conceito que era de racismo ambiental, do Benjamin Chaves. Vou até subir aqui. Será que vai dar certo? Não, não deu certo, mas a vida é isso, né? É não dar certo também, a gente vai e faz isso aqui, ó. Então a gente pode falar do conceito do militante, hoje militante ambientalista Benjamin Chaves, que é racismo ambiental, o fato de que os impactos ambientais da ação humana atingem desproporcionalmente pessoas que já são vulneráveis, né? Nesse caso, populações ribeirinhas no Amazonas. Então, não acho que a cheia do Rio Amazonas especificamente vá cair no Enem ou quaisquer outras provas por aí. Mas a gente poderia falar, por exemplo, e aí eu tô chutando um tema, de desafios socioambientais das alterações climáticas. Porque aí vai ter sociedade e meio ambiente. E meio ambiente, por exemplo, a questão das cheias no Amazonas, entre outras coisas.
Em relação a essa discussão, eu fico imaginando, por exemplo, aparecer não, indicar para vocês um documentário lindo, tá? Ele parece que está disponível na Netflix, não tenho certeza. Eu assisti no YouTube. Esse documentário originalmente foi produzido pelo pessoal da... Ai, gente, como é que chama? O ruim de gravar sem edição é isso, né? A gente esquece o nome. National Geographic. Ainda gastei meu inglês. Por favor, deixa aqui embaixo a nota para a minha pronúncia de National Geographic, tá? E o pessoal da National Geographic fez um documentário chamado A Última Floresta, que é um documentário que vai falar sobre como é a vida do povo Yanomami dentro do Amazonas e como isso vai afetar a sobrevivência, a cultura dessa comunidade tradicional. Então, minha indicação é A Última Floresta, documentário bem bonito. Para vocês assistirem. É muito legal ver os Yanomami falando sobre os seus valores, o seu modo de vida, porque a gente começa a questionar o que a gente valoriza, né? Então, A Última Floresta. Lindo documentário. As imagens são lindas e os depoimentos são lindos. Mas como eu acho que, eventualmente, este é um tema que tem menos chance de aparecer especificamente, eu acho que eu vou para o próximo tema. Podemos? Então, próximo tema, polemiquíssimo. Na verdade, eu tô até com medo do nosso querido YouTube derrubar este vídeo, né? O Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, sancionou um projeto que obriga hospitais a colocarem cartazes contra aborto legal no Rio de Janeiro. Então, são cartazes que desincentivam o aborto legal, ou seja, aquele que é aprovado pela lei brasileira, aquele que é autorizado, tá? Então, estão tirando um direito que já é bastante limitado no Brasil, né? O gestor da área de saúde que descumprir a medida do Eduardo Paes pode ser multado em R$ 1.000. Interrupção da gravidez em casos previstos por lei é considerada segura por associações médicas e esses cartazes, entre outras coisas, trazem a informação falsa de que abortos, independentemente se legais ou ilegais, trazem danos à saúde física e mental da mulher. Mentira. O aborto feito de maneira legal e segura não traz prejuízos à saúde física e mental dessas mulheres, até porque elas contam com atendimento psicossocial nesses centros de referência de saúde. E aí não tem como eu não pensar em o quanto isso é uma ameaça aos direitos reprodutivos e sexuais das mulheres, porque esse é um direito garantido, mas que está sendo ameaçado por um discurso que é moralista e religioso. Lembrando sempre que o Estado, ele é laico, não é mesmo? Bom, não acho que isso caia no Enem, mas vestibulares que não têm medo de polêmica, eventualmente podem colocar como tema liberdade reprodutiva. Nossa, eu penso, por exemplo, num vestibular como os da VUNESP, tá? Liberdade reprodutiva. Opa. E aí, por que eu acho que isso pode aparecer numa prova como a prova da VUNESP? Porque a VUNESP gosta do X versus Y. X vezes Y. Pode aparecer alguma coisa entre X e Y, X ou Y. Então, essa estrutura clássica da VUNESP. Acho que pode aparecer liberdade reprodutiva versus intervenção estatal. Dois pontos. Limites das políticas públicas de saúde. E aí, não tem como, gente. Eu vou indicar o meu documentário favorito sobre esse tema, que é um documentário brasileiro mais antigo, tá? Ele se chama O Aborto dos Outros,
que traz vários casos de mulheres que abortam em diferentes contextos. Desde pessoas, né, mulheres que abortam em condições legais e mulheres que fizeram abortos ilegais, tá? Então, vai ver o aborto dos outros. Tá disponível no YouTube, tá? E aqui não tá em discussão se você é contra ou a favor do aborto. Desculpa te falar isso. Porque não importa a sua opinião. O Eduardo Paes está dificultando o acesso das mulheres ao aborto legal por meio desse constrangimento. Não importa a sua opinião. Essas mulheres têm direito ao aborto sem passar pela violência moral de serem constrangidas, de certa forma até mesmo ameaçadas por esses cartazes. Então, eu assistiria a O Aborto dos Outros, tá? Acho que vale a pena depois vocês darem uma olhada num filme ficcional, que é um arraso, tá, gente? Esse filme ficcional se chama Levante. Filme relativamente recente, que é um filme ficcional, tem muitos elementos de ficção científica, olha que coisa doida. E tem uma inspiração clara em O Conto da Aia, tá? Então, nós temos um repertório cinematográfico, que é o filme Levante. Eu ouvi no cinema, então eu não sei te indicar onde que você acha. Foi mal, nem sempre eu vou facilitar tanto assim a sua vida, tá? Acho que eu não estava no meu plano de indicar, não, mas eu lembrei de um texto, um livro que traz, deixa eu ver se eu acho ele aqui. É um livro de referência, né, do feminismo dos anos 60 e 70, que fala sobre a questão da medicalização do corpo feminino. Livro, aí ele chama Meu Corpo. My Body, My... Deixa eu ver se eu acho aqui. Não sei se o meu livro do feminismo tá aqui. Não, não é Meu Corpo, Minhas Regras, não, tá? Tem esse. Cadê meu livro do feminismo? Se ele tiver aqui, eu acho. Tá aqui, ó. Então vamos ver. Eu vou jogar esta imagem, vocês vão ver pegando o livro ao vivo. Eu gosto de gravar esse quadro. Não, esse não é o livro da psicologia, eu não quero ele, não. Quero o livro do feminismo. Ó, que é isso. Se tiver marcado nessa página, esse áudio que eu gosto mesmo desse livro. Não, abriu na Simone de Beauvoir. Não. Abri uma outra. Eu vou mostrar. Eu tô abrindo só em páginas que batem pesado. A gente tá falando aí sobre a questão da Palestina, do que tá acontecendo na faixa de Gaza. Eu abri nessa página Mulheres em Zonas de Guerra, mas não é esse que eu quero, não. Ai, gente, desculpa, mas assim, vai ser a minha indicação mais legal e dependendo eu vou te deixar dar print, tá? Porque tem um trecho que tem um esquema. E eu tô sem óculos, o que torna tudo mais difícil. Onde que tá meu corpo? Vamos ver se eu acho isso. 3, 2, 1. Tá supostamente na página 3, 2, 1, gente. Não, não quero isso, não. Ah, desculpa, tá? Mas é que eu tô procurando aqui agora. Eu tô achando que eu vou pular nas minhas redes sociais, porque 148. Acho que eu achei. Esse mesmo, coisa linda. Desculpa, mas vai valer a pena. Essa é uma seção do livro do feminismo. Excelente material de consulta, tá? Fica a dica para todo mundo. Tem um capítulo inteiro que se chama A Saúde Deve Ser Definida por Nós, Sistemas de Saúde Centrados na Mulher. Tem uma problematização no fato de que, ainda que as mulheres sejam as pessoas que dão à luz, o parto e a gestação é controlado por homens, porque, infelizmente, os homens ainda são maioria entre os médicos. E aí, esse livro que eu queria indicar para vocês, originalmente ele é um manifesto
feminista, depois virou um livro, Nossos Corpos, Nós Mesmas. Quase toda a experiência física que temos como mulheres é tão alienante que acabamos cheias de sensações de desprezo e de repugnância por nossos próprios corpos, tá? Então, é um manual que eu vou indicar para vocês ali, ó, Nossos Corpos, Nós Mesmas. Gente, eu tô sem memória, mas não completamente. E fala sobre como as mulheres precisam tomar conta das políticas públicas, principalmente de saúde, de modo a garantir que elas sejam minimamente respeitadas. Então, é uma obra clássica do feminismo, que está ali nos anos 60 e 70, Nossos Corpos, Nós Mesmas. Nossa, esse vídeo já ficou enorme. Não era para ele ter esse tempo todo não, gente, desculpa. Mas é porque eu empolgo em alguns temas. Lindo, lindo. E eu tinha esse livro na versão alternativa. Tem uma reedição dela. Deixa eu ver. Nossos Corpos, Nós Mesmas. Vou pôr aqui no Deus Google. E vocês vão, enquanto vocês vão tirando o print aí, olha isso aqui. Temos ignorado como os nossos corpos funcionam. Isso permite que os homens, em particular os profissionais da saúde, nos intimidem nos consultórios médicos e clínicas de todo tipo. Então aqui, vou pôr para buscar Nossos Corpos, Nós Mesmas. Existe uma edição em português, tá, gente? Aí. Pronto, achei. Nossos Corpos por Nós Mesmas foi como foi feita a tradução para a língua portuguesa e fica sempre a indicação de um livraço de consulta direto. Eu dou uma olhadinha nele, como eu precisei, por exemplo, olhar hoje, não é mesmo? Vamos lá, últimas notícias. Não dá mais para eu procurar notícias aqui, eu preciso dar as notícias. Então, Brasil lidera em número de milionários na América Latina, mas é o país mais desigual, e eles mostram o ranking, né? A gente tá falando aqui de dados que saíram agora, de 2025, que é o Relatório Global de Riqueza, e o Brasil, olha, é tetra. O índice de desigualdade brasileiro foi o pior entre 56 nações, ao lado da Rússia, tá? E o que eu te indicaria para entender essa noção? Ó, minha luz até apagou aqui, hein, gente? Não gostaram desse tema aqui, não. Eu indicaria para vocês, tá? Uma reportagem feita pela Globo, desculpa, pela Globo não, pela Folha de São Paulo, que se chama Desigualdade Global Brasil, tá? Tá na Folha de São Paulo, tem versão em português, mas fizeram uma tradução para o inglês, e aí o Brasil é chamado de o país dos privilégios. Dá um print aí, porque eu não vou escrever ali mais não. Ok? Então, Desigualdade Global, : Brasil, documentário curtinho, e gosto também dessa reportagem da BBC Brasil de 2022, falando de 4 dados que mostram por que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Entre eles, a expectativa de vida e, entre outros, a questão da mortalidade infantil. Para encerrar, uma coisa que a gente está comemorando. A comissão aprova homenagem a personalidades femininas negras em novas emissões de cédulas e de moedas. Uma das personalidades negras indicadas é a Marielle Franco. Não se sabe ainda se ela vai ser de fato usada, mas ela está sendo indicada para aparecer. E já que a gente está falando sobre isso, tem um documentário lindo que se chama Sementes. Mulheres Pretas no Poder, que vai falar da importância da figura da Marielle Franco e como, a partir da ascensão ao poder dessa mulher, que é um símbolo no final das contas, outras mulheres tiveram coragem de entrar na carreira. Tem o documentário, é só procurar lá no Deus Google, e eu vou indicar, acima de tudo, o site Observatório dos Direitos Humanos, né? O endereço é observatoriodh.com.br. Várias das notícias, várias das referências que eu trago aqui vêm do Observatório dos Direitos Humanos, tá? Então vale a pena procurar por Sementes, Mulheres Pretas no Poder.
Já que eu acabei ficando aqui até agora, eu te digo o seguinte, pessoal. Se você mandar giro lá na minha outra rede social, que é @janarabelo, eu te mando o arquivo em que eu pus todas essas referências e mais algumas. Foi um prazer ter estado com vocês, espero que vocês estejam aproveitando o feriado, seja para descansar, seja como eu, para pôr o trabalho em dia. Beijo!